Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Eu estava um pouco sumido aqui do canal porque eu estava um pouco debilitado, um probleminha de saúde, mas já estou me recuperando. Já estou me recuperando e de levinho a gente vai voltando aqui no canal, trazendo temas bombásticos como esse. Muito obrigado a todos, você que está sempre na sintonia do canal Voz das Nações. Meus amados, hoje o tema é esse aí que você está lendo aí no vídeo aí. O tema do vídeo o tema deste vídeo é: Jesus não é o caminho. Meu Deus do céu, é isso mesmo. Jesus não é o caminho. Qualquer religioso, meu querido, morre do coração só de ver um tema desse aí. Ele vai morrer do coração. E eles vão chamar nós de herético, diabo, satanás, anticristo, e ateu, qualquer coisa nesse sentido. Porém, quando as pessoas assistem o vídeo, o assunto, o tema, o estudo, eles descobrem o seguinte, que quem não crer são os religiosos. Os vídeos provam que nós cremos na Bíblia e cremos no Cristo. E os religiosos não creem em Jesus e não creem na Bíblia. Usa a Bíblia por motivos, olha só os motivos. Esses motivos aí, motivos de poder, de dinheiro, de posição, de tantas outras coisas aí, tá, meu querido? Então hoje nós vamos ver que Jesus, ele não é o caminho. Fique comigo até no final do vídeo e você vai entender perfeitamente. Vamos ler o versículo utilizado por todo religioso. Todo religioso ama esse versículo, usam esse versículo dia e noite, que é o João capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, a moto está passando, mas Jesus não falou que a moto está passando, aí já é eu, tá? Então passou, voltando para o versículo, vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema do vídeo hoje, eu quero me ater apenas o fato que Jesus não é o caminho. Esse versículo tem muitas informações e uma dessas informações é que Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, a não ser por mim, por ele, por Jesus, né? E muito interessante essa parte aqui e outras coisas desse versículo, mas hoje nós vamos atentar aqui. Jesus não é o caminho. Como que não é o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho, está escrito, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Primeira coisa, você que gosta de estudar, primeira coisa, você só vai entender isso aqui do tema do vídeo se você crer, se você entender, se você estudar e se você aceitar as palavras de Jesus em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22, versículo 27 e o versículo 32. Se você não acreditar nesta passagem que está na sua tela aí, que eu citei, não adianta, meu irmão. Não adianta. Porque esses textos vai começar a responder alguns questionamentos do porquê que Jesus não é o caminho. Porque esse texto aí está falando que do ano 66 ao ano 70, Jesus cumpriu tudo. Jesus consumou todas as coisas, todas as profecias foram consumadas. E o caminho que levava as pessoas a Deus cumpriu a sua função. Hoje, Jesus não é mais o caminho, por quê? Porque ele já colocou o homem em Deus e Deus no homem. Aquele povo do primeiro século foram levados até Deus através de Cristo, e nós já nascemos em Deus, ou Deus em nós, tanto faz. Pronto, então se eu digo que Jesus é o caminho, eu estou dizendo que Jesus não cumpriu
a sua palavra. Jesus não consumou todas as coisas. Jesus não cumpriu o Lucas 21, 20, 22, 27 ou 32. Jesus não cumpriu. Jesus não fez. Jesus ainda está fazendo. Não, eu vim aqui para dizer que Jesus já fez. Jesus já cumpriu. Assim como Jesus não é mais o caminho, não é mais o mediador também. Não é mais, meu querido. Ele foi. Jesus foi o caminho. Jesus foi o mediador. Jesus foi. Hoje, meu irmão, não existe isso mais. Hoje nós nascemos em Deus. Nós vivemos o reino em Deus. Ou seja, o homem estava separado de Deus. Aí veio o caminho. Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho, passa por mim. E as pessoas que passaram por Jesus chegaram-se até a Deus. Chegaram-se até a Deus. E se eles chegaram até a Deus, não tem mais necessidade do caminho. Por quê? Aquelas pessoas que foram chegadas até a Deus, ninguém tira essas pessoas da palma das mãos de Deus. E nós já nascemos nessa condição. Mas, olha só, isso eu estou te mostrando como que é importante você entender Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22, versículo 27 e o 32. Agora, vamos para o contexto do João 14,6. Se você ler, por exemplo, o versículo 2 e o versículo 3, já começa a abrir o seu entendimento. Jesus tinha dito antes desse versículo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando que na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito que iria preparar um lugar. Mas como lá tem, Jesus falou assim, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ó o efeito do caminho, e vos levarei, o caminho que leva, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus está falando tudo que iria acontecer. Esse caminho iria levar até Cristo, por isso que ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. As traduções mais bem colocadas está aqui. Ninguém vem ao Pai. Olha o caminho, ó. Olha o caminho. Ou seja, Jesus falou assim, eu sou o caminho. Por que eu sou o caminho? Porque eu vou para o Pai. E eu vou voltar. E vou levar vocês para o céu. O texto não está dizendo isso. Está dizendo o seguinte, que eu levarei vós, discípulos, para aonde que eu estiver, estejais vós também. Se eu entendo que Jesus já cumpriu, ou seja, o caminho, já não há mais necessidade, Jesus já não é mais o caminho, porque as pessoas, os discípulos, já estão em Deus. Eu já estou em Deus, já estou em Cristo. Mas e aquelas pessoas que não estão? Meu irmão, não existe possibilidade. Esse aqui é um outro tema, mas a pessoa está em Cristo ou não está em Cristo. O que não está em Cristo é uma pessoa que não é eleita. Mas depois nós fazemos outro vídeo, porque a vinda de Cristo no ano 70 consumou todas as coisas e trouxe salvação a todos os homens. Então não tem esse negócio que a religião prega. Mas tudo bem, vamos aqui, vamos entender. Então muito bem. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, porque no versículo 2 e versículo 3 ele está dizendo que ele iria fazer um processo para conduzir os discípulos, conduzir o povo do primeiro século. E por causa deste processo, por causa desse feito de Cristo, é que hoje eu e você já nascemos em Cristo, já nascemos em Deus, já estamos nesta condição, nós não precisamos percorrer o caminho. Aqui que tá, meu irmão. Quando na religião você tem que percorrer o caminho, batismo em águas, dízimo, nesse caminho tem tudo. Dízimo tinha, né? É dízimo, é sacrifício, é esmola, é benzição, é macumbaria, tem que ter esses negócios que a religião vai ensinando aí, né? O caminho que era Cristo, esse caminho aqui, né? Tirando a urucubaca que a religião coloca hoje, mas tinha que ter batismo em águas, tinha que ter óleo,
com unção, tinha que ter penitência, tinha que ter sacrifício. Aí a igreja diz que existe esse caminho e acrescenta mais algumas coisas. Aí, não, ainda existe. Existe. O que tem que fazer? Ah, você tem que fazer urucubaca, mandinga. Se você não fazer isso, você não pode pregar. Você não faz parte do corpo de Cristo. Acrescenta as mandingas. Mas este caminho já tinha era um caminho cheio dos elementos da lei. Tinha que se cumprir os elementos da lei. Por isso que Hebreus capítulo 6, versículo 1, está falando o seguinte, para nós deixar os rudimentos de Cristo, das doutrinas de Cristo. Porque para passar por este caminho, tinha que seguir esses rudimentos, cheio de rudimentos. E mesmo assim não tinha jeito. Então o que Jesus fez? Resolveu a situação. Ele falou assim, eu vou e vou resolver. Jesus foi para a cruz e resolveu, porque o homem, mesmo com os rudimentos, não tinha condições. Agora, vamos voltar ao raciocínio calmamente aqui. Eu sou o caminho. Caminho para quem? Para onde? Para chegar até a Deus. É o que o versículo está dizendo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porém, as pessoas esquecem de continuar ali no contexto e chegar no versículo 23, que Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pronto, meu irmão! É isso que aconteceu no ano 70. As pessoas que eram os filhos de Deus, que obedeceram a Cristo, a palavra, Jesus veio e Jesus, Deus, o Espírito Santo, agora faz morada em você. Como que você pode falar assim, eu tenho que percorrer um caminho para chegar a Deus, sendo que Deus mora em você? Sendo que Deus já está em você, depois do ano 70. Que até no ano 70 tinha que percorrer o caminho. E esse caminho cheio de rudimentos, dízimos, batismo em águas e etc. Aqueles rudimentos aí, cheio de rudimentos. Agora Jesus cumpriu e Jesus falou assim, vou fazer o seguinte, eu sou o caminho. E o caminho, eu vou conduzir vocês, eu vou colocar vocês onde se faz necessário. Em qual condição? No reino. Colocar Deus em vocês. Então, Jesus está falando aqui no versículo 23 que ele viria e faria morada. Agora eu pergunto, Deus mora em você ou não mora? Sim ou não? Se Deus mora em você, que caminho você vai percorrer para chegar a Deus se Deus já está em você, meu irmão? O que aconteceu no ano 70 é isso aqui, ó. 1 Coríntios 15 e o versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus é tudo em nós, meu irmão. Em nós, para que Deus seja tudo em todos. Então está falando da volta de Jesus aqui no contexto. Quando Jesus voltou, Deus se tornou tudo em todos. Então não existe caminho para chegar até a Deus. Não, meu irmão. Porque Jesus não falhou. Jesus foi perfeito. Ele não falhou. Deus é tudo em todos. Todos os filhos de Deus têm Deus nele. Então não tem caminho mais. Jesus não é mais o caminho. Ele foi o caminho. Agora, deixando essa rápida explicação, eu quero dizer que em uma outra oportunidade eu vou explicar Hebreus 10, 20. Porque em graça nós falamos que agora Jesus é o vivo caminho, né? Meu amado, depois da cruz, Jesus se tornou o vivo caminho. Só que quando você lê o contexto, está falando de esperança. Está falando de alguém que ainda iria receber. Alguém que iria alcançar o que aconteceu no ano 70. Então depois da cruz até o ano 70, Jesus se tornou o vivo caminho. O vivo caminho que fez que todas as coisas acontecessem, inclusive Hebreus 9, 28, com a vinda dele. Né? A salvação ali, Hebreus 9, 28. Então, eu preciso entender esses detalhes. Agora, se eu querer entender, mas o vivo caminho, não sei, se eu quiser entender o sentido que Jesus é que me conduz à graça, o entendimento da revelação da palavra do Evangelho, aí nós vamos, né? Eu vou te entender.
Mas se você colocar no sentido que a Bíblia coloca, você está completamente errado, porque a Bíblia colocou esse sentido no sentido antes de 70, no aspecto do ano 70. Depois do ano 70, Jesus consumou todas as coisas. Deus é tudo em todos. Então como que Jesus vai ser o caminho, meu irmão? Jesus é o próprio Deus morando em nós. Então Jesus, o Deus na totalidade que você entende de Deus, tá bom? Ele mora em você. Então não é caminho, não, meu irmão. Esse caminho é maravilhoso e cumpriu aquilo que ele, né, propunha. Cumpriu. Se hoje eu falo que Jesus é o caminho, eu estou dizendo, Jesus ainda não fez. Jesus falhou. Jesus não cumpriu. Eu estou dizendo não. Sabe para quê? Para Lucas capítulo 21, versículo 22 20 ao 20. Capítulo 21, versículo 20 ao 22, versículo 27 e versículo 32. Quem entende a escatologia consumada, vive o reino de Deus, meu irmão. Vive o reino de Deus. Aqui está meu abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Fui.